are so smart and intellectual in our churches that we can build $1 million building. Somos tão inteligentes e intelectuais em nossas igrejas que podemos até mesmo construir um edifício de $1 milhão Or $10 million building. ou um edifício de $10 milhões. But yet, and trying to build one better than the Methodists or the Baptists, build one better than the Presbyterian. Mas, mesmo assim, e tentando construir um melhor do que o dos metodistas, ou os batistas construir um melhor do que a presbiteriana, And the Pentecostals got in the rat race. e os pentecostais entraram na corrida ridícula. But the thing of it is this: we are so smart and so set on our ways until we fail to humble ourselves to realize the God that's in the little mission on the corner. Mas a coisa é, somos tão inteligentes e estamos tão firmados em nossas próprias maneiras, até o ponto em que falhamos em nos humilhar para ver o Deus que está na pequena missão da esquina. Vem? That's right. Isto é certo. Well, we stumble in simplicity. Bem, isto é, nós tropeçamos na simplicidade. They've always done it. Eles sempre fizeram isto. Now, they were too smart to believe such a simple message. Agora, eles eram inteligentes demais para crer em uma mensagem tão simples. It wasn't polished enough for their scientific researches that they had. Ela não era suficientemente refinada para enquadrar com as pesquisas científicas que eles tinham. It wasn't brilliant. The message wasn't enough for their educational program that they had in that day. Ela não era brilhante. A mensagem não era suficiente para os programas educacionais que eles tinham naquele dia. See, they'd studied to know that there was a God, and they studied to know that He was great, and they tried to build themselves up great with Him. Vem, eles estudaram para saber que havia um Deus, e eles aprenderam que Ele era grande, e eles tentaram se engrandecer com Ele, When the way up is always down. quando o caminho para cima é sempre para baixo. Now who knows whether the North Pole is the north or the South Pole is the north, or the North Pole is the South Pole the north. Agora, quem sabe se o Polo Norte é o Norte, ou o Polo Sul é o Norte, ou o Polo Norte é o Sul, ou se o Polo Sul é o Norte. Which is up and which is down. Qual está para cima e qual está para baixo? We're hanging in space. Estamos pairando no espaço. We say the North Pole's up, how do you know? Nós dizemos, o Polo Norte é para cima. Como você sabe? South Pole might be north. O Polo Sul pode ser o Norte. See, you don't know. So let's remember, and this word said, then how would you say, Brother Branham, that up is down? Veja, você não sabe. Então recorde. E esta palavra, dizem. Então, como você diz, irmão Branham, que para cima é para baixo? On the basis of Jesus Christ's word. Fundamentado na palavra de Jesus Cristo. He said, he that humbles himself shall be exalted. Ele disse, aquele que se humilha será exaltado. But he that exalts himself shall be abased. Mas aquele que se exalta será humilhado, Be brought down. trazido para baixo. So then, up is down. Então, na verdade, para cima é para baixo, And down is up. e para baixo é para cima. As the old saint said in Chicago, Como um velho santo disse em Chicago,
that a man, a certain minister from a certain organization got up for some Pentecostals. Que um homem, um determinado ministro de certa organização, se levantou onde havia alguns pentecostais. He had all these intellectual things together. Ele havia reunido todas suas coisas intelectuais. He got up there and used words that the Pentecostals know nothing about. Ele se levantou ali e usou palavras a respeito das quais os pentecostais nada sabiam. And he got up there and he seen it wasn't going over with the Pentecostal people. Ele se levantou ali e observou que aquilo não estava condizendo com o povo pentecostal. And he went up with his chest stuck out and he was holy doctor or so-and-so, from certain big school there in Chicago. Ele levantou com seu peito estufado e ele era o santo doutor fulano de tal, vocês sabem, de uma certa grande escola ali em Chicago. And he looked around, them Pentecostals looked at one another. They didn't. E ele olhou ao redor e aqueles pentecostais estavam olhando um para o outro. You know what he was talking about? So educated. Eles nem mesmo sabiam a respeito do que ele estava falando. Ele era tão educado, So smart, brilliant. tão inteligente, brilhante. They didn't know it was something like a senator or a man that just run recently for president and was defeated. Eles não sabiam. Foi algo semelhante a um certo senador, o homem que acabou de concorrer para presidente e foi derrotado. Chuck Coots told me when I was preaching Mama Ford's funeral and was telling about the resurrection. Tuck Coots me disse, quando eu estava pregando no funeral da Mama Ford, Was telling about the resurrection, e estava falando acerca da ressurreição, the guarantee of the resurrection. Just as sure as the sun rises, so shall I rise. a garantia da ressurreição, simplesmente tão certo quanto o sol nasce, eu também ressuscitarei. Just as sure as the grass dies in the fall and the leaf falls in the tree, it comes back again. When the earth corrects itself around the orbit, it's got to rise again. Apenas tão certo quanto a grama morre no outono e as folhas caem da árvore, elas voltam novamente. Quando a Terra se corrige ao redor da órbita, tem que ressurgir novamente. Tuck said, I appreciated that message, Billy. Brother Neville and I were sitting together in the car. Tuck disse, eu gostei daquela mensagem, Billy. O irmão Neville e eu estávamos assentados no carro, And I said, Tuck, e eu disse, Tuck, he said, I appreciate your message. ele disse, eu gosto de suas mensagens. I said, Tuck, I have no education. I said, Eu disse, Tuck, eu não tenho nenhuma educação, eu disse. he said, that's the good part about it. See? Ele disse, esta é a parte boa disto, vem? And he said, he went to see, well, I guess the man, forgive me, I don't mean Atlee Stevenson, and he said he heard him 15 minutes. Mr. Stevenson's such a brilliant speaker, supposed to be, until... E agora, ele disse que ele foi ver. Bem, eu creio que o homem vai me perdoar. Eu não quero dizer Adlai Stevenson, vocês conhecem. E ele disse que ele o ouviu por 15 minutos, e o Sr. Stevenson é um orador formidável, pelo menos era. Vocês sabem. Tuck said, I guess he's got a college education. He said he sat there and went to sleep. Tuck disse, eu acho que ele tem um grau universitário. Ele disse que ele se assentou ali e foi dormir. And said he went to sleep listening to him in 15 minutes, but said with a college education, I didn't understand but very few words he said. They were so highly polished. E disse que ele caiu no sono ao ouvi-lo por 15 minutos e disse, com um grau universitário, eu não entendi senão poucas palavras que ele disse, eram muito polidas. He said, you never seen me sleep in one of your services, did you? Ele disse, você nunca me viu dormindo em um dos seus cultos? Brother Branham. Já viu, irmão Branham? So, see, it's the simplicity of it. Just simple. That's where God lays. Então vejam, é a simplicidade disto. É simples, é ali onde Deus está. Now, they were too smart in that day to catch the meaning of God's
simple way of doing things. Agora, eles eram muito inteligentes naquele dia para captar o significado da simples maneira de Deus fazer as coisas. It wasn't polished for them. It's got to be polished. It's got to be Não era refinada para eles, tem que ser polida. highly chromed, or they miss it. Tem que estar muito bem trajado, ou o perderão. Now, but the great Jehovah was hid in His Word. Agora, no entanto, o grande Jeová estava escondido em sua palavra, And He made Himself known to the people that believed in His Word. e ele se fez conhecido ao povo que creu em sua palavra, By saving them and bringing to pass a simple message. salvando-os e trazendo ao acontecimento uma mensagem simples. The simple message of Noah, A simples mensagem de Noé, God brought it to pass. Deus a fez acontecer. Now, notice that. Agora, observe isto. Now, then again in Moses' day, Agora, então, novamente no dia de Moisés, notice observem, another time of deliverance. outro tempo de libertação. When God is just about to do something to deliver His people, Quando Deus está prestes a fazer algo para libertar o seu povo, God sends a message to the people, Deus envia uma mensagem para o povo, and it's so simple as e é tão simples we'll catch the breaking of these seals. como captaremos no rompimento destes selos. That's my purpose of bringing this first. Este foi o meu propósito de trazer isto primeiro. That we find out that the breaking of those seals is so simple. Descobrimos que o rompimento daqueles selos é tão simples The smartness of a million miles. que o sábio passa a 1 milhão de milhas distante. Vem? Hope that God anoints me for it. See? Eu espero que Deus me unja para isto. Vem? It just goes over the top. And that's the reason I thought this message this morning would be appropriate to lay a foundation on the simplicity of God. Vem? Ele vai além do topo. E esta é a razão pela qual eu penso que esta mensagem, esta manhã, seria apropriada para lançar um fundamento sobre a simplicidade de Deus. See? Vejam How God hides Himself in simplicity. como Deus esconde a si mesmo em simplicidade. Just think. Simplesmente pense. They can break atoms and do everything else, Eles podiam partir átomos e fazer tudo mais, but when it comes to touching life, they mas quando toca na vida, can't even tell where it come from. eles não podem nem mesmo dizer de onde ela vem. A simple blade of grass, Uma simples folha de capim, and God's hid in it. e Deus está escondido nela. They can fire a rocket to the moon and shoot a radar over there or whatever more, and yet can't explain the life in a blade of grass. Eles podem lançar um foguete até a lua e enviar um radar para lá, ou seja mais o que for, e mesmo assim não podem explicar a vida em uma folha de capim. That's right. Isto é correto? See, it's because it can't be explained. It's so simple, they overlook that. Vem? É porque isto não pode ser explicado, é tão simples que eles o passam por alto. Now, notice Moses in the day God was going to deliver the children of Israel. Agora observe, Moisés, no dia em que Deus ia libertar os filhos de Israel, According to His word, de acordo com a sua palavra, what did he do? o que ele fez? He chose a simple family. Ele escolheu uma família simples. We have no record of them. Não temos nenhum registro deles. See, it's just the son of Levi, is all we know. Vejam,
Tudo o que sabemos é que ele era apenas um filho de Levi. And so and his wife, Bem, e então nós e sua esposa, just an ordinary, probably a mud dauber. simplesmente uma família comum, provavelmente um oleiro, As the world would think. como o mundo pensa. Out there making brick for the enemy. Ali fora fazendo tijolos para o inimigo. He's just an ordinary slave in Israel. Ele era um escravo comum em Israel. But God chose that family to bring forth the deliverer. Mas Deus escolheu aquela família para dela trazer o libertador. Just an ordinary Jewish family. Apenas uma família judia comum. He never went and got royalty and celebrity or something, or Ele nunca foi e apanhou realeza e celebridade ou algo, even got some priest. ou até mesmo algum sacerdote. He took a common, ordinary family. Ele tomou uma família comum. Vem? Simplicity. Simplicidade. Notice what he done then. Observem o que ele fez então. He brought forth a child, a Ele trouxe uma criança, simple human being. um simples ser humano. He never, Ele nunca... he could have ordained the son if he wanted to deliver him. Ele podia ter ordenado o sol, se ele quisesse, para libertá-los. He could have ordained the wind to deliver him. Ele podia ter ordenado o vento para libertá-los. He could have ordained an angel to deliver him. Ele poderia ter ordenado um anjo para libertá-los. Oh, hallelujah! Oh, aleluia! God can do whatever he wants to do. Deus pode fazer o que ele bem quiser fazer. But how do you know that, Brother Branham? Bem, como você sabe disto, irmão Branham, God won't leave his program. Deus não sai do seu programa. That's the reason we know that this day it's got to be simple. Esta é a razão pela qual sabemos disto hoje. Tem que ser simples. See? Now he always works in simplicity. Vem. Agora, ele sempre opera em simplicidade. But God, in the beginning, that could have made the Son preach the gospel, Mas Deus, no princípio, podia ter feito o sol pregar o evangelho, or the winds preach the gospel, ou os ventos pregarem o evangelho, or an angel preach the gospel, ou um anjo pregar o evangelho, but he ordained man for that purpose. mas ele ordenou homens para este propósito. He never changes it. Ele nunca muda isto. He never ordained denominations. Ele nunca ordenou denominações. He never ordained groups of men. He Ele nunca ordenou grupos de homens. ordained man to preach the gospel. Ele ordenou homens para pregar o evangelho. Not machinery, mechanical devices, or any angelic being. It was man. Não máquinas, artifícios mecânicos ou algum ser angelical. Foi o homem. And when he brought deliverance to the people down there, E quando ele trouxe a libertação para o povo lá embaixo, he sent a simple human being ele enviou um simples ser humano, born of a simple family nascido de uma família simples, and a bunch of slaves. num grupo de escravos. Oh my! What Oh, que coisa! a God he is! Que Deus é Ele, Unfolding himself in simplicity. desvelando a si mesmo em simplicidade. Now notice, Agora observe. and he had him trained in worldly wisdom, E ele o havia treinado na sabedoria mundana, so that he could fail. para que então ele pudesse falhar. And show that it isn't wisdom that we'll ever be delivered by, it's by faith that we are delivered. E mostrar
que não era pela sabedoria que alguma vez seríamos libertados, é pela fé que somos libertados. He let him go in and get such an education until he could teach the Egyptians wisdom. Ele o deixou entrar e obter educação até ao ponto em que ele podia até mesmo ensinar sabedoria aos egípcios. He was so smart. Ele era muito inteligente. God was with that simple family who Deus estava com aquela família simples, could perhaps maybe not write their name. a qual talvez não podia nem mesmo escrever o seu nome. And Moses was tucked into the highest of schooling with such a great education. E Moisés foi levado à mais alta escolaridade com tamanha cultura Till he could teach the wisdom, the teachers. que ele podia até mesmo ensinar aquela sabedoria a seus mestres. He could teach the genius. Ele podia ensinar aos gênios. Yes. Sim, And God let him get that way so he could display himself in humility to e Deus permitiu que ele ficasse desta forma para que então ele pudesse se expor em humildade, show that wisdom has nothing to do with it, and para mostrar que sabedoria não tem nada a ver com isto. Moses miserably failed in his genius. E Moisés miseravelmente fracassou na sua capacidade. He let him get that way for his purpose. Ele permitiu que ele ficasse daquela forma por seu propósito, So he'd fail. para que então ele falhasse. And he did fail. And he fell. E ele realmente falhou e caiu. So to show not by power, not by might, but not by the wisdom of Egypt, Então, para mostrar que não é pelo poder, nem pela força, não é pela sabedoria do Egito, not by the wisdom of our schools, nem pela sabedoria de nossas escolas, not by the power of our seminaries, nem pelo poder de nossos seminários, but not by the amounts of our organization, não pela quantidade de nossas organizações, not by the power of our scholarly teaching, nem pelo poder de nosso ensinamento escolar, but by my spirit, mas pelo meu espírito, saith God. disse Deus. His wisdom was vanished, and at its end, when he met God in the burning bush, there he took off his shoes and humbled himself to humility. Sua sabedoria se desvaneceu até o fim, quando ele se encontrou com Deus na sarça ardente ali. Ele tirou as suas sandálias e se rendeu à humildade And forgot all about his wisdom. e esqueceu tudo a respeito de sua sabedoria. God bringing deliverance. Deus trazendo libertação. Had to train him in wisdom to let him fall, to Teve que treiná-lo em sabedoria para fazê-lo cair, show that you cannot lean upon the arm of your own understanding or anybody else's understanding. para mostrar que você não pode estribar sobre o braço do seu próprio entendimento ou do entendimento de qualquer outra pessoa. Let him fall to show his hand. Deixá-lo cair para mostrar a sua mão. Can you see it? Pode você ver isto? God's purpose in doing so was to display himself in humility. O propósito de Deus em fazer assim foi para mostrar a si mesmo em humildade. And he let Moses become the highest until he'd be the next Pharaoh. E ele permitiu que Moisés se tornasse tão grande até que ele seria o próximo faraó. He was a mighty general. Ele era um poderoso general. According to history, he De acordo com a história, conquered Moses himself, the countries around, and then ele conquistou Moisés, ele mesmo, os países ao redor, when he turned to the work of the Lord,
E então, quando ele voltou ao trabalho do Senhor, with all of his talent, com todo o seu talento, God let him take a headlong topple. Deus o fez cair abruptamente, So that he could put him out there on the desert and beat all that out of para que então ele pudesse colocá-lo ali fora no deserto e tirar tudo dele, him and then appear to him in humility and e então aparecer para ele em humildade send him out with a stick in his hand to deliver the people. e enviá-lo lá embaixo com uma vara em sua mão para libertar o povo. When he couldn't do it by a military training, Quando ele não podia fazer aquilo através de um treinamento militar, by an education, by através de uma educação, a scientific education, através de uma educação científica and by a military force, e através da força militar, he could not do it, and he ele não podia fazer aquilo. give him an old crooked stick off the desert, and E ele lhe deu uma velha vara torta lá no deserto, he did it with him. e ele o fez com ela. God in humility, Deus em humildade, simplicity. simplicidade. God was in the stick, Deus estava na vara. and in Moses. E em Moisés. And as long as Moses had the stick, then God had it, because God was in Moses. E uma vez que Moisés tinha a vara, então Deus a tinha, porque Deus estava em Moisés. Sure. Claro, Notice, observem, not by power, nor by might, but by my spirit. não pelo poder, nem pela força, mas pelo meu espírito, But by the simple faith. mas através da simples fé. Moses had an understanding Moisés compreendeu that he was to be the deliverer from the teaching of his mother. que ele tinha que ser liberto do ensinamento de sua mãe. And he trained himself in military might. E ele treinou a si mesmo para fazê-lo na força militar. To do so, but it failed. Mas ela falhou. See? Vem, He had the understanding, he had the education, ele possuía o entendimento, ele possuía a educação, but that didn't work. mas aquilo não deu certo. So he had to forget it all and come to the simple thing of taking God at his word. Então, ele teve que esquecer tudo aquilo e voltar à coisa simples de tomar Deus em sua palavra. And then he delivered the people. E então, ele libertou o povo. That's it. Sim, Senhor. God delivers by what? Deus liberta através de quê? Faith in his word. Fé em sua palavra. Always has been. Sempre tem sido. We could take a look if we had time. We got Poderíamos dar uma olhada se tivéssemos tempo. about 20-something minutes yet. Nós ainda temos mais ou menos uns 20 minutos. Nós tínhamos. We could take a look at Cain and Abel. Poderíamos dar uma olhada em Caim e Abel. How that Cain tried to please God by some beauty. Como que Caim tentou agradar a Deus através de alguma beleza. Another way, people think by great, fine, dressed congregations. Por outro lado, o povo pensa por grandes, boas congregações, bem vestidas, By a priest with ministers with robed and robed choirs. And all the put on that pleases God. Can you see where it come from? que por um sacerdote com ministros de beca e corais em traje de cerimônias e toda vestimenta, que isso agrada a Deus. Pode você ver de onde veio isto? Cain tried the same thing. Caim tentou a mesma coisa. And he built him an altar. E ele construiu para si um altar. No doubt that he made it pretty. Sem dúvida ele o fez bonito. And the man was sincere. E ele foi sincero. He worshiped.
Ele adorou. He thought, as long as I'm sincere, it doesn't make any difference. Ele pensou, contanto que eu seja sincero, não faz nenhuma diferença. It does make a difference. Isto realmente faz diferença. You can be sincerely wrong. Você pode estar sinceramente errado. Notice he built this altar, and he more like put flowers and fixed it up and put beautiful fruits and those. Observe, ele construiu este altar e ele, mais do que isto, colocou flores e o preparou e colocou lindas frutas e pensou, Surely a great, holy, clean, beautiful God will accept that sacrifice. com certeza, um grande, santo, limpo, formoso Deus aceitará esse sacrifício. But see, he done it with his own wisdom. Mas veja, ele fez isto com a sua própria sabedoria. He done it by his own thoughts. Ele fez isto através de seus próprios pensamentos.